Olá, povo de Deus, terça-feira, 4 de julho de 2023, 13ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 19, de 15 a 29, e Mateus 8, de 23 a 27. Naqueles dias os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas e sai, para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha se não quiseres morrer. Ló respondeu: não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade salvando minha vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe diz: pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Recomendo hoje a leitura de um trecho maior de Gênesis para que a destruição das 2 cidades fique mais clara. Entende-se melhor nossa perícope de hoje se a lermos a partir do capítulo 18, versículo 16, e formos até o capítulo 19, versículo 38. Já se tentou de todas as maneiras localizar as ruínas de Sodoma e Gomorra, mas nada de muito científico foi encontrado. A imaginação, apoiada em vagas orientações bíblicas, situa Sodoma na zona sul da margem ocidental do Rio Jordão. Ainda hoje aí se podem ver blocos salinos de formas caprichosas, que causam forte impressão a quem os observa. Mas não há vestígios materiais que permitam identificar a cidade. Além disso, já se associou muito Sodoma com promiscuidade e orgias. Porém, quando lemos com cuidado, percebemos que se trata de relatos bíblicos sobre a questão da hospitalidade. De fato, textos anteriores nos mostram Abraão e Sara acolhendo os 3 migrantes com enorme generosidade. Ló, na verdade, também acolhe 2 deles em sua casa, mas como era ele estrangeiro, também estava sendo forçado pelos habitantes da cidade a ceder seus hóspedes para práticas sexuais. Daí que passou para a história Sodoma como cidade promíscua, e até hoje se usa o adjetivo sodomita àquele que pratica o coito anal.
Mas insistimos que o grande objetivo do texto é defender a prática da hospitalidade, tão cara ao povo do Oriente. Também passou para a história a desgraça que atingiu a mulher de Ló. As diversas esculturas de sal que há próximas do Mar Morto serviram de pano de fundo para se atribuir o castigo de Deus a todos os que padecem de nostalgia covarde do passado, uma nostalgia que paralisa. Lembremos-nos de que na separação de Abraão e Ló, este escolheu a melhor parte e agora perde tudo, terra, bens e mulher. A sua posteridade nascerá de incesto com as filhas. Abraão, pelo contrário, tendo confiado na promessa de Deus, terá uma descendência numerosa e possuirá a terra. Só o parentesco com Abraão salva Ló e sua família. Graças a esse parentesco, Deus usa de uma grande misericórdia para com ele, permitindo-lhe refugiar-se em Segor. A narrativa termina com Abraão a olhar do alto de um monte a desgraça das cidades pecadoras. Não se trata do olhar curioso da mulher de Ló, que ficou petrificada, mas do olhar de quem se sente objeto da memória e da misericórdia de Deus que salva. Mateus 8, 23 e 27. Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Shekel nos diz que o mar, na sua realidade empírica, pode ser força destruidora, incontrolável para o ser humano. Devemos nos lembrar que, na verdade, o mar ao qual nosso texto de hoje se refere é um lago. Os discípulos são pescadores e deviam estar acostumados com possíveis turbulências nas águas. Porém, olhando o Primeiro Testamento, vemos o mar apresentado como uma potência rebelde, caótica, que Deus submete e domestica. A narrativa é simbólica e aí temos Jesus, que, a exemplo de Jonas, dormia no barco. Atendendo, porém, ao pedido dos discípulos, Jesus é despertado de seu sono, levanta-se e repreende o mar como o Senhor havia feito com o Mar Vermelho. Desta forma, se apresenta como aquele que domina os elementos cósmicos, provocando grande admiração nos discípulos que veem nele um poder sobre-humano, superior aos ventos. Já dissemos aqui que a barca era usada pelos primeiros cristãos como metáfora da comunidade. Portanto, essa tempestade simboliza a crise que os atingiam no final do primeiro século. Sentiam-se abandonados, como se Jesus estivesse dormindo e não se importando mais com eles. O sono de Jesus representa o drama da morte do Filho do Homem, que desafia a igreja à fé e à serena confiança no Pai, como aquele que se fez obediente até a morte e morte de cruz. É nos momentos de crise e dificuldades diante da sociedade hostil que a comunidade cristã mostra se confia ou não na presença de Jesus em seu meio. As situações críticas são um termômetro que mede o grau de consciência da maturidade ou
infantilidade da fé. Um beijo no seu coração.